Iniciando aqui mais um vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou abaixar a música aqui. Para você, existe o livre-arbítrio ou é determinismo? O que você acha? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E se você está chegando aqui agora, eu informei no vídeo passado que essa é uma nova série de vídeos em que eu vou abordar assuntos sobre o autoconhecimento, em especial, sobre o autoconhecimento. Vou falar também, obviamente, sobre a saúde, sobre as técnicas que eu pratico, que muita gente pergunta, mas o foco é o autoconhecimento, já que para você ter saúde, você precisa ter autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele precede a saúde. Não adianta só tomar remédios, não adianta só tomar suplementos. Você tem que conhecer o que está acontecendo. E por isso que eu estou gravando essa série de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre destino. Será que o destino realmente existe? E também vou aproveitar e responder algumas questões que fizeram no vídeo passado e falar também depois sobre karma pessoal, karma coletivo e karma familiar. Tá ok? Vamos começar então com a parte relacionada a Maktub. O que significa Maktub? Destino? Existe realmente o livre-arbítrio? Vamos falar sobre isso. Eu tenho certeza que você já pensou, nessa situação. Puxa vida, mas tem hora que parece que eu tenho livre-arbítrio, mas tem hora que não. De vez em quando aparece aqui alguma coisa que está fora do meu controle. Não é assim? Pois é, e é aí que a gente fica preso, entre o livre-arbítrio e entre o determinismo. Vou ler aqui o meu texto para não fugir da minha sequência. Esse é o assunto principal de hoje. Para você que não me conhece ainda, eu sou Celso Zimo e vou acompanhar você nessa jornada do autoconhecimento, nesse segundo episódio da nova sequência de vídeos Maktub. O que significa Maktub? Maktub é uma palavra de origem árabe que significa está escrito ou estava escrito. Essa palavra é considerada um sinônimo de destino, porque expressa alguma coisa que estava predestinada ou que existia, um acontecimento que já estava escrito que precisaria aí deflagrar. Escrito nas estrelas, como muitos falam, inclusive no mundo árabe. Porém, normalmente no mundo árabe, eles colocam esse Maktub como fato. Estava escrito, precisou acontecer. Foi assim, Foi Alá. Então foi Alá que quis. Não tinha como você saber, não tinha como você mudar esse destino. Então eles colocam essa palavra Maktub para aqueles fatos, para aqueles momentos em que algo aconteceu e que precisava acontecer. Então, é uma tradição oriental, ali do Oriente Médio, e toda a tradição oriental também, Eurásia, concorda que existem fatos que já estão predestinados. Mas vamos lá. Bem, se formos entrar na questão de que o nosso destino já está escrito, então poderíamos pensar que somos somente um agente inconsciente do que está por vir. E por isso, bastaria deixar a vida me levar, Como aquela música diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que é assim mesmo? Por outro lado, seguir o fluxo é interessante, mas também é decepcionante. É decepcionante saber que você não tem o controle do destino. Não temos o controle do nosso destino. Seria isso também um fato? É inegável, por outro lado, que acontecimentos ocorrem sem o nosso consentimento e sem a nossa vontade. Ok? É inegável isso é um fato. Então a gente pode questionar, mas é fato que as coisas, ou muitas coisas, acontecem mesmo que a gente não queira. Mesmo que nós tenhamos feito outras ações para que aquilo não ocorra, mas vem a ocorrer. E aí? A mão de Deus? É a mão do destino? É o karma? Não deixe de comentar, tá? Como eu tenho falado também, essa nova série de vídeos é muito importante que você compartilhe, que você deixe o seu comentário. Eu aqui não trago nenhuma crença fechada, nenhuma instituição, não tenho apego com absolutamente nada de crenças, instituições e religiões fechadas.
Eu trago aquilo que eu experimento, aquilo que eu aprendo e coloco em prática e consigo confirmar através de um fato ou de uma disciplina chamada fenomenologia. E eu associo, né, a fenomenologia ao aspecto metafísico da vida. É assim que eu aprendi, é assim que eu vivi, é assim que os acontecimentos ocorrem na minha vida, e é isso que eu vou compartilhar com você. Então, se você tem uma visão diferente, pode deixar no comentário, não tem problema nenhum, tá? Obviamente com respeito, tem pessoas que brigam, né? Quando ofendem não, quando vai um pouquinho diferente daquilo que elas pensam, tem pessoas que ficam nervosas, mas não é esse o nosso objetivo. Pode deixar o seu comentário, e é importante para movimentar novamente esse canal, tá bom? É inegável também que muitas pessoas aparentemente fadadas a ter uma vida trágica conseguem reverter e superar. E agora? Aparentemente tudo deu ruim para aquela pessoa. E do nada ela muda. Ela consegue passar por cima daquilo e ainda traz uma sacada que ninguém tinha pensado. Uma pessoa que de repente viveu como todas ali no lixo, ou ali numa sociedade, né, de baixíssimo padrão, ou social, ou padrão financeiro, seja lá o que for, ela se destaca. Ao passo que milhares de outras ao seu redor mantêm o mesmo padrão, porque o meio também interfere. O meio também interfere no nosso sistema, na nossa vida. É difícil sair do meio, não é fácil sair do meio. Mas por que algumas pessoas conseguem, né? Então, aí vem a pergunta, é determinismo ou livre-arbítrio? Algumas conseguem sair. A gente vê que uma grande maioria não. Simplesmente as coisas vão acontecendo, né? As pessoas não têm o domínio da sua própria vida. Na maior parte do caso, nós não temos o domínio da nossa própria vida. Já percebeu isso? Nós somos vítimas das circunstâncias. É muito difícil você dirigir completamente tudo que você quer que aconteça na sua vida. É ou não é? Não acontecem fatos que simplesmente você não queria, não imaginava, mas vem? E aí? A resposta para ambos, agora eu vou colocar para você aqui a minha resposta, baseado em tudo que eu estudei, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu vi. Tá? A minha resposta é a seguinte, tá? Resposta pessoal. Ambos. Existe o determinismo e existe o livre-arbítrio. Ou seja, Maktub, eles existem, coexistem, né? Livre-arbítrio e Maktub existe e coexistem entre si. Eu posso afirmar isso com total certeza, pois como eu analiso as linhas das mãos, olha que interessante, aqui eu trago fatos, tá? Eu trago estudos, não é apenas teoria, eu não gosto de teoria. Teoria por teoria está cheio, né? A gente precisa, nesse momento pragmático, nesse momento também complexo da humanidade, a gente precisa ir além e deixar aqui algo que possa ser base para o crescimento. Então, como eu leio linha das mãos através da quirologia, da quiromancia, existem traços de fenômenos que já estão marcados. E agora? E ocorrem. Vou ler a mão das pessoas, vou ver a vida das pessoas, vou ver os acontecimentos, está lá, marcado, e ocorreram, e a pessoa simplesmente passou por aquilo. Quando você não tem o conhecimento, olha só a sacada, quando você não sabe o que vai acontecer, quando você não tem o autoconhecimento, né? Uma coisa é você ter o conhecimento. Ah, vai acontecer, não vai acontecer. Agora, quando você tem o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si e da sua vida, e consegue ver as predisposições, ou o que está marcado, você tem uma chance de mudar. Vou continuar aqui a minha leitura para você entender. Faz parte do karma pessoal daquela pessoa, ter uma determinada linha. Isso faz parte do karma. Então, karma sim existe. Tem gente que quer fugir do karma, mas não dá para fugir do karma. Eu já até vi pessoas que o karma agora não vai atuar mais. Como que tem gente que afirma isso, que o karma não vai atuar, sendo que nós estamos a todo instante
cometendo atos. E todos os atos têm consequências, boas ou ruins. Né? Karma não é só a parte ruim. Karma é simplesmente você vai colher. Se você plantou bem, você colhe bem. Se você plantou mal, você colhe mal. É isso. O karma não é ruim. Né? Tanto é que alguns dividem em karma bom e karma ruim, ou karma e dharma, né? Nesse sentido. Mas é simplesmente a lei da colheita. Podemos deixar o karma como lei da colheita. Plantou, colheu. Plantou certo, colheu certo. Plantou errado, colheu errado. E nós precisamos desse aprendizado para evoluir. Só que o que acontece? O sistema de crenças é tão grande que está tirando a grande maioria da possibilidade das pessoas se autoconhecerem. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas você pode imaginar, porque muitas pessoas se ferem quando a gente explica todos os detalhes. Tem muita gente que não gosta. Mas os sistemas, todos os sistemas de crenças atuais, ou pelo menos a grande maioria, eles tiram de você a possibilidade de autoestudar, de saber que você pode, né, ou de informar que você pode conhecer mais, que você pode fazer muito mais. Eles dizem que tudo isso é coisa do demônio, coisa do capeta, e deixa você preso e só pode ouvir aquilo que eles dizem que está certo. E aí o que acontece? Você fica na roda, a famosa roda de Sansara. Então quando você não pensa, quando você não cresce, quando você não evolui, quando você não tem esses momentos de dores que nós estamos vivendo, que vai fazer com que você cresça, tá? Crise é crescimento, você não evolui. Então, se você fica só achando que você está salvo porque você se entregou a um determinado nome, será que isso realmente acontece? A gente vê que não é bem assim com aquelas pessoas que têm a EQM, experiência de quase morte, que relatam coisas maravilhosas, relatam coisas que elas nunca vivenciaram, que elas nunca pensaram, ou que a crença dela não permitia, mas que ela viu lá, ocorrendo com ela mesma. E traz aquilo de volta e muitas deixam as religiões, tá? Não estou falando que é necessário deixar religião, não, mas muitas deixam as religiões porque elas veem outras coisas. E lá é real. Lá é muito mais real do que o que a gente crê aqui, do que o que a gente pensa, nossa mente egóica pensa. Então, quando a pessoa tem uma experiência divina, ela muda. Muitas pessoas que têm crise de depressão saem da depressão quando tem uma experiência divina. Então, já deixo aqui a dica. Está muito duro, está difícil a vida, muita depressão, muita angústia. Está faltando experiências divinas na sua vida. Ou experiências divinas, né, na sua vida. Procure se entregar mais, estudar mais, se autoconhecer mais. Com o livre-arbítrio, a pessoa pode mudar aquilo que está predestinado. E como que eu sei isso, que dá para mudar? De novo, porque muda a linha nas mãos. Olha que interessante, né? Não vou dizer que dá para mudar tudo. Quem sou eu para dizer que dá para mudar tudo, né? Só o Pai, a luz, o eterno, aí o vácuo quântico é que pode dizer isso, ou você mesmo, a sua essência superior. Na realidade, eu acho que só você pode dizer isso. Só você sabe se você pode mudar a sua linha ou não. O seu ser, o seu real ser, a sua consciência interna. O que vem de fora é de fora. Então você sabe, mas nós podemos ver linhas que estão marcadas, e se a pessoa não faz nada para mudar, ou seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela continua naquele fluxo. Continua no fluxo, vai ser impetrado na vida dela o que está plasmado do momento que ela morreu, da vida pregressa, foi um pacote de informação, foi protoplasmado, né, através de um chamado desenho biopsíquico eletromagnético. Foi plasmado, isso é um projeto que vai entrar no seu novo corpo. E você sabia que uma das primeiras coisas que se formam quando o corpo e as mãos estão se formando na criancinha, lá no feto, é as linhas da mão, ou são as linhas das mãos? Sabia disso? Eu garanto que você não sabia. Pois é, uma das primeiras coisas que são impregnadas são as linhas. Os traços, né, os traços básicos, os olhos e as linhas das mãos. Interessante, né? Por quê? Porque é o revestimento da alma. Nosso corpo é o reflexo da nossa alma. Então você ler o corpo é você ler a alma.
Você entender a pessoa, você entender o que a pessoa traz, a sua aparência, é entender uma parte da alma, não a totalidade, porque existem vários fenômenos aí para estudar, vários fatores. Mas uma boa parte você já sabe o que ela é, o que ela gosta, até a missão de vida. E se você olhar as mãos, então, aí você vai aprofundando. E é um estudo complexo, difícil. Décadas de estudo, para falar a verdade. Né? Estudo desde 1995. Então vamos lá, nem tudo está escrito, mas sim recebemos uma carga gigantesca do que plantamos nas vidas passadas. Não há como fugir desta carga, mas há como neutralizá-la ou suavizá-la. Ou seja, tenho autoconhecimento, poxa, eu sei que eu tenho algum problema que pode ocorrer na minha vida ou que está predestinado a acontecer, então eu vou fazer o possível para curar isso. Então muitas pessoas conseguem realmente a cura, outras minimizam. E aí eu vou contar um caso aqui para você, que ocorreu num grupo de estudos que eu pertenci em 1988. Nesse grupo de estudos tinha uma pessoa que era assim um dos faz tudo lá para o mestre do grupo, para o grande chefe deste grupo, que fica em outro país. E era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa maravilhosa, que todo mundo gostava dessa pessoa. E essa pessoa ela trabalhava com marcenaria, com carpintaria, então tinha aquelas máquinas, né, de serra. E um dia, trabalhando ali na máquina, ela cortou e perdeu o dedo mindinho. E todo mundo ficou, mas como isso aconteceu com você? E ficaram nervosos, e foram os amigos que pertenciam também a essa escola, né, que eu pertencia, foram questionar, mestre, como que ele, né, se fosse outras pessoas aí que estão fazendo aí erros o tempo todo, mas justo ele, que é o que mais colabora, que é o que mais ajuda, foi perder o dedo. O mestre ele simplesmente deu uma resposta. Pois é. Estava programado para ele perder o braço, mas devido a ele fazer tudo o que ele fez, veio o tempo, ainda faltava alguns tostões, né, para tostões, alguns reais espirituais para ajustar. Então, por mérito, perdeu apenas o dedinho. Aí todo mundo ficou perplexo. Ou seja, o que isso quer dizer? Tá? Isso é um conto de um grupo de estudos, um fato real com uma história real, tá? Não é uma história inventada. Se é fato mesmo, né? Aí é a questão do mestre ter a habilidade para ver. Mas sabíamos que esta pessoa, em essencial, tinha essa habilidade de ver a vida das pessoas. Inclusive, ele respondia cartas sem abrir as cartas, tá? Para você ter uma ideia da profundidade deste conhecimento. Que eu também não vou colocar o nome aqui para evitar suscetibilidades, tá? Não importa, importa a mensagem, tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso, nós vimos que é possível você suavizar. E dependendo da nossa ação, da nossa força de ação, até eliminar a causa. Ou seja, iria acontecer o acidente. Agora, a gravidade do acidente é de acordo com o nosso nível de consciência, com o trabalho que nós fazemos. Então, por aí, o que eu trago é que sim, é possível coexistir o karma, maktub, que está escrito, né, o destino, com o livre-arbítrio, ambos. E quanto mais você cresce na sua consciência, quanto mais você cresce no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento pessoal, mais você vai afastando as intempéries que estavam pré-escritas para chegar a você. Então aqui a gente pode deduzir também que quanto mais tosca for a vida de uma pessoa, quanto mais bruta, quanto menos sensível, quanto mais materialista, sem olhar ao redor, quanto mais cartesiana, né, no sentido aí figurado de se falar, quanto menos espiritualizada for a pessoa, isso não quer dizer que ela tenha que pertencer a algum grupo, alguma seita, alguma religião, nada disso, mas quanto mais ligada com o seu autoconhecimento ela for, mais ela está sujeita às intempéries da vida. Porém, não podemos colocar isso como algo fatídico para todos, porque existem pessoas que aparentemente não têm uma espiritualidade,
aparentemente não frequentam nada, mas despertam nelas a vontade de eu vou fazer, eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar a minha família, eu quero ajudar a humanidade. Então ela cresce até mesmo no materialismo, de certa forma bitolado, mas dentro dela ela tem a troca daquilo tudo de ajuda, porque ela quer ver um mundo melhor, nem que seja no nível material, ela quer ver pessoas sem sofrimento, ela quer ver pessoas passando bem, ela quer colaborar, mesmo que dentro dela não tenha uma religião, um dogma, uma certa espiritualidade, mas ela tem este ato, pensamento e atitude coerente. Isso traz para ela também benefícios. Então tomar cuidado com uma pessoa que não é espiritualizada, porque ela pode ser muito mais ativa e fazer muito mais do que uma espiritualizada pacata, que não faz nada e fica às vezes com medo de fazer devido às suas próprias crenças. Então aí está a diferença entre você tomar uma decisão de mudar e continuar sendo vítima do destino, vítima das circunstâncias, tá? Espero que essa primeira parte aqui do nosso programa tenha sido elucidativa para você. Essa briga que existe entre o ego, entre o ser e o não ser, determinismo e o livre-arbítrio, é por falta de desconhecimento, porque ambos existem. E quanto mais você eleva um nível, você diminui o outro. Então, quanto você quer ter mais livre-arbítrio, melhore o seu nível de autoconhecimento. E tenha ações coerentes. Não adianta você fazer milhões de consultas, milhões de cursos e ficar só na cabeça. Pratica ali 2, 3 dias e acaba. Não, você tem que viver aquilo. Então é muito melhor que você tenha um curso muito bem produzido e ativo do que um monte de teoria na cabeça que vai só te confundir ainda mais. E aí, como o conhecimento é a chave que estou passando aqui nesse preâmbulo para vocês, vamos relembrar de algumas frases? Olha só. Não é à toa que Jesus deixou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Entende com mais profundidade? Eu imagino que sim, essa frase. Corroborando com o quê? O que está também escrito no sagrado templo de Delfos, na Grécia, antiga Grécia, Gnosce ipsum, que significa conhece-te a ti mesmo. Tá? E na frase completa, dentro dos estudos, ainda vai: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Olha que interessante, né? Pois é, foi pensando nisso que eu criei essa série de vídeos onde eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco desse conhecimento, que eu criei o sistema Maktub, Sistema Milenar de Autoconhecimento e Saúde, tá? Que é um sistema que eu lancei. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no final deste vídeo, que é para ajudar as pessoas a ter esse autoconhecimento. Não adianta ficar só em vídeo, viu, gente? Vocês têm que buscar realmente mais profundamente com pessoas que tenham esse autoconhecimento. E também já falo, não adianta só ler as mãos, que cada profissional vai ler as mãos de acordo com a formação que ele tem e com o propósito que de repente você está perguntando. Será que ele gosta de mim? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Isso é uma coisa muito superficial, né? É até deplorável você ficar só nisso, mas existem níveis e níveis, tem pessoas que precisam disso. Então você tem que usar o conhecimento das linhas da mão para o autoconhecimento no nível filosófico e metafísico. Isso é raro de encontrar, tá? Muito difícil de encontrar. Já deixo essa dica aqui para vocês. Se vocês estiverem escutando um barulho no fundo aí, chuva, viu, gente? Tem uma chuva aqui, vou até ligar também um pouco o ar para uma chuva bastante forte. Vamos torcer para não acabar o vídeo aqui ser interrompido. Bem, antes de dar início à segunda parte aqui do nosso vídeo, que eu vou falar sobre karma, tá? Eu vou passar para vocês o nosso produto, que eu sou apaixonado, que é o óleo essencial NutraTop. Gostaria muito que você conhecesse esse óleo, faz parte a parte da saúde aqui do nosso programa, né? Eu sempre vou falar desse óleo. Esse é um óleo da minha própria marca, tá? NutraTop é a minha própria marca, porque eu uso esse óleo há mais ou menos 20 anos
Já tive várias marcas, já testei vários, e aí agora eu fiz a minha própria marca, que você encontra lá no site mundomagnético.com.br, tá? E para que esse óleo serve? Vamos lá: sinusite, digestão, queimação, dores, mau hálito, mau humor, congestão, nariz entupido, compulsão alimentar. É um repelente natural também, rinite, gases, cefaleia, ronco, tristeza, azia, flatulência. Gente, é muita coisa boa que esse óleo tem. Tá? Muita coisa boa mesmo, por isso que hoje temos aqui da nossa própria marca. Ele é de uso interno e externo. Você pinga 2 gotinhas nas mãos, esfrega bem, como no vídeo aí de exemplo, e cheira. Ele vai desentupir, ajudar a desentupir as vias aéreas, quem tem rinite, sinusite, dor de cabeça. Você pode também colocar a gotinha nas mãos e fazer massagem nas têmporas, massagem nas nucas. Nas nucas não, só temos uma, né? Na nuca. E também você pode pingar ele também, porque existe óleo essencial, muitos óleos essenciais são só de uso externo, viu? Tem que tomar cuidado com isso, gente. Tem que tomar muito, muito cuidado. Uso externo apenas, tá? E no caso desse é uso externo e interno. Então você pode também pingar 2, 3 gotas num copo com água e beber. Altamente digestivo e traz aquela refrescância da menta, né? A menta piperita, óleo de hortelã, que é o que você vai cheirar também. Então é um óleo que tem várias aplicações. O frasquinho desse aqui rende muito, muito, muito mesmo. Então vale a pena você conhecer lá no site mundomagnético.com.br. Bem, continuando aqui o nosso cronograma, lembrando que agora eu vou falar sobre karma, tá? Eu só quero ler aqui para vocês, e muito obrigado por vocês compartilharem, muito obrigado por vocês estarem comentando essa nova fase de vídeos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, né, o vídeo anterior a esse, eu peço para que você assista, onde eu expliquei que devido a tudo que eu falei nos últimos 15 anos, eu perdi 2 canais do YouTube. Esse canal já foi bloqueado várias vezes, então o YouTube ele não compartilha mais os meus vídeos para ninguém, ainda não mostra. Tem pessoas que fazem comentários e não aparece mais para mim. Então a gente precisa o quê? Voltar a movimentar esse canal organicamente, e assim ele começa a ser entregue para mais pessoas. Então muito obrigado. A Letícia colocou: não está fácil, professor, mas agradeço ao Criador por sua vida. Você faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Gratidão. Então, muito obrigado também, Letícia. Gratidão por você deixar o seu comentário. Obrigado aí pelo seu reconhecimento e pelo seu carinho. O Mateus aqui: nossa, como é bom lhe ver, ouvir. O Senhor presente de Deus para a humanidade. Também fico lisonjeado, querido Mateus Melo de Deus. Muito obrigado pelo seu reconhecimento, pela sua amizade, pelo seu carinho, por deixar aqui esse seu depoimento, tá? Abraço para você, para toda a família, Letícia também. Temos ali a Natália Gomes: vai ser bom demais, estarei sempre aqui. Faça por gentileza os vídeos explicativos sobre karma coletivo e individual. Abraço. Então faremos isso hoje, Natália. Muito obrigado pelo seu pedido, e justamente por você ter pedido é que agora, na sequência, eu vou falar um pouco sobre os tipos de karma. E a Eunice Miranda também, eu selecionei alguns, tem mais depoimentos lá no canal, aos pouquinhos eu vou trazendo aqui, tá? Só posso dizer que está complicado tentar alertar as pessoas. Penso que nem todos querem sair da zona de conforto. Realmente, Eunice, não é fácil, porém isso sempre foi assim. Tá? Isso não é de agora. Agora só está talvez um pouco pior, porque as pessoas já estão definidas. De certa forma, todo mundo já se definiu pelo bem ou pelo mal. Só que esse é o momento em que várias pessoas que se decidiram pelo caminho do bem, elas estão perdidas. Por quê? Porque não há muitas referências confiáveis. Você permeia pelos grupos, como eu já fiz, você vê depoimentos, você vê experimentos, você vê aí achismos dos mais variados sobre a mesma temática. Deixa eu voltar aqui. Você vê depoimentos, às vezes, sobre o mesmo assunto, e uma pessoa de uma determinada religião fala A, da outra fala B, e às vezes da mesma fala C, D, E, F, e aí você vai buscar auxílio espiritual, aí tem lá o espírito tal, o mentor tal, o cabalista tal, o mentor tal, e eles falam coisas às vezes antagônicas do mesmo assunto, e você fica, pá, e agora? Né? E agora?
Isso eu passei muito, por isso que hoje eu sou desassociado de qualquer grupo, de qualquer instituição, e faço aquilo que o meu real ser me ensina e pede para eu passar. E mostro, da maioria das vezes, metafísica nem sempre dá para a gente provar, dá para a gente mostrar, mas eu uso pelo menos uma lógica matemática para questões metafísicas para fazer com que você fale, nossa, é mesmo. Porque falar que o espírito, que o canalizador, que o mentor disse, qualquer um pode falar, mas será que disse mesmo? Que mentor é esse? Que espírito é esse? Que entidade é essa? E se você for olhar nos grupos, é uma zona. Quase nada se concretiza do que essas pessoas falam. Não é mesmo? Então você acaba tendo o seu tempo, o seu valoroso tempo sugado. Não deixe o seu tempo ser sugado. E também tem aquelas pessoas que querem tudo em 5 minutos, né? Esses sugam. Esse quer só o seu ensinamento, o seu entendimento, ele vai colocar no intelecto dele, depois ele vai falar que ele que sabe. Porque ele não quer dar o tempo para curtir e trocar esta energia aqui com a gente, comigo, com você, de comentar. Ele não quer participar, ele quer só ter, obter. É um vampiro. Então essas pessoas que reclamam de vídeos longos, né? Claro que tudo tem um bom senso aí, né? Existem vídeos que não precisam mesmo passar de 10 minutos. E a pessoa enche linguiça em 10 minutos, consegue. Mas tudo tem um bom senso, sem radicalismo. Mas essas pessoas que querem tudo rápido são verdadeiros sanguessugas, vampiros de informação. E ainda contaminam, às vezes, no chat, deixando escritos nocivos, tá? Contagiantes de forma nociva. Prosseguimos aqui então, caríssimos meus irmãos, com a nossa temática, finalizando aqui sobre agora a parte karma familiar, karma coletivo, né? E karma individual ou pessoal. Primeiro, a palavra karma significa aquilo que você vai receber mediante uma ação. Mais ou menos a lei da ação e reação. É um pouco diferente no conceito oriental, no Oriente, no hinduísmo, no budismo. Eles não têm muitas palavras que são exatamente iguais às nossas, porque eles acreditam em conceitos um pouco diferentes, paralelo ao nosso, mas não que existam a mesma linguagem. Mas para a gente entender essa lei da ação e da consequência, aquilo que eu vou receber mediante meus fatos, mediante os meus atos, tá? Então este é o karma. O karma individual eu fiz, eu vou pagar. É o que traz na mão. Dependendo da marca, do dedo, da linha, das mãos. Tá? Eu fiz, eu vou pagar. Ou eu fiz e vou receber. Né? Não é só pagar. Receber também. Nós colhemos aquilo que plantamos. Certo? Então esse é meu karma individual. Qual que é o seu karma individual? Será que nas suas mãos tem linhas que dizem que o seu presente está atravancado por ações que você fez no passado? Eu consigo ver isso nas suas mãos. Interessante, não é? Eu não mostro linhas, viu, gente? Eu não falo de números. Tem muita gente que fala numerologia, porque eu sou numerólogo também, numerólogo cabalista e vibracional. As pessoas falam, o número tal é para isso, o número tal é para aquilo, a linha da mão é assim, a linha da mão é assado. Gente, isso não é assim. Não deveria estar posto assim. As pessoas fazem isso, às vezes até com boas intenções, mas acaba gerando problemas, porque a pessoa vê uma coisa, ela segue aquela dica e não dá certo. Ah, tem uma linha aqui que diz que eu vou ter isso, mas eu não estou tendo, não tive. Ela vai falar para o resto da vida mal da quiromancia, ou mal daquele profissional. Por quê? Porque não é uma linha, você tem que analisar o conjunto de linhas. Às vezes tem uma linha que fala que não está legal, tá? Que você está com um problema, mas tem várias outras que vão te ajudar a superar aquele problema. Então na própria mão também já diz que você tem condições de superar. Mas se eu chego aqui e falo, a linha tal é isso, e você vai colocar aquilo taxativo e vai te condenar, ou vai condenar o outro, vai começar a ler a mão no outro, você é isso, e não é, cada um é diferente. Mesmo tendo linhas que às vezes não são legais, o conjunto pode mudar o destino. Por isso que eu não vou passar essas dicas. Fala aí qual linha que é, qual dedo que é, qual anel que usa, qual anel que não usa e por que não. É mediante cada um. Ok? Mediante cada um.
Então, o karma pessoal pode ser suavizado quando você traz nas mãos, é possível ver. Quando você sente que a vida não está muito legal, tem karma aí, tem alguma coisa acontecendo, né, que precisa ser analisado, e tudo isso pode ser suavizado. Então, isso é o karma pessoal, aquilo que você vai passar, que só depende de você. Karma familiar é aquilo que o próprio nome diz, o karma que a família está passando. Como que isso acontece? Por exemplo, existem famílias, isso existe até hoje, tem famílias que são complicadas, que todo mundo lá na família briga, tem famílias de assassinos, tem famílias de conspiradores, tem famílias que assediam, são pessoas de baixo padrão vibratório, tem famílias de magia negra, todo mundo naquela família pratica o mal. Então o que vai acontecer? Aquelas pessoas vão receber o karma familiar nas suas descendências, as suas gerações vindouras, todos eles, no mínimo até a 4ª geração. Inclusive isso os índios falam, a Bíblia fala, e hoje a ciência já descobriu que nós temos traços de pelo menos até a 4ª geração no nosso DNA, nos nossos ossos, está guardado nos ossos. A dor do nosso tataravô está guardada dentro da gente. E essa dor pode gritar, porque está ali como informação. Então, às vezes, você pode sentir a dor do seu tataravô. E, para quem acredita em vidas passadas, você mesmo pode ter sido o seu tataravô. Então, é você mesmo que está sofrendo hoje a dor que você causou lá atrás. Seu avô, tataravô. Coloquei só um exemplo aqui para colocar, né, ilustrar as 4 gerações. Ok? Então, o karma familiar é quando a família passa por dificuldades que essa família causou em tempos idos, em tempos passados. E existe o karma coletivo. Você vai ver que tem um avião e todo mundo vai morrer naquele avião. Como acontece? É acidente? Pode existir acidente? Talvez. Não vou entrar no mérito. Mas sabemos que uma boa parte de pessoas que iriam naquele avião, por algum motivo elas sentem um chamado, perdem o horário, ficam doentes, passam mal, ou ouvem vozes. Existem esses relatos. Ouvem vozes. Não vai. Deixa para lá. Ou uma mão assim misteriosa parece que faz com que ela não acorde na hora certa. Mas que isso? Nunca aconteceu isso comigo. Eu perdi o meu voo. Perdi o ônibus, perdi o trem, e acontece aquele acidente. Por que essa pessoa foi liberta e não todas as outras? Deus é injusto? Existe injustiça? Né? O grande mistério é injusto? Então, se a gente for avaliar que no mundo existe uma certa ordem, uma organização, e no mundo espiritual também, então as pessoas que não fazem parte daquele karma coletivo, ou seja, várias pessoas, uma coletividade, que não precisam ter parentesco entre si, mas que elas causaram graves problemas no passado, né? Por exemplo, pode ter sido uma tribo, pessoas de uma gangue, que saíam matando, saíam açoitando as pessoas, né? Os guerreiros do passado, que simplesmente matavam todo mundo, guerra daqui, guerra dali, os bárbaros, que podem estar nessa geração em geração e pagando seus karmas, mas aquelas pessoas que porventura, né, estariam naquele mesmo local, mas que não fazem parte desse karma, e o mundo espiritual sabe disso, essas pessoas são retiradas. E aí que você vê inúmeros depoimentos de pessoas que tiveram um insight, tiveram um mal-estar, ou que tiveram a intuição de não ir, de mudar o dia, mudar o voo, e depois elas viram que o voo teve problema e de repente todo mundo morreu ali naquela situação. Essas são as heranças kármicas que nós trazemos. Interessante, não é mesmo? Então tá aí, falei brevemente, é claro, né, para explicar um pouco sobre isso, também a pedido aí da nossa querida ouvinte, membro aqui do nosso canal. Peço para que você se inscreva, é importante compartilhar pelos motivos que eu já expliquei aqui, você já sabe.